Por séculos, homens e mulheres uniram suas vozes para cantar suas crenças e valores. Para muitos povos, o canto em coro constitui parte fundamental de sua identidade. É a unidade dos diferentes, o equilíbrio das habilidades, a dedicação em prol do mesmo objetivo, sendo cada encontro um acontecimento ímpar, onde se pode expressar as mais profundas convicções. No texto sagrado, do início ao fim, as referências à música são abundantes. Em Apocalipse, milhares de vozes numa grande multidão ecoam pela eternidade louvando o Criador. Os ruídos desta, que é a terceira maior cidade da Bahia, não nos dizem muito a respeito de seu passado. Os sons por aqui eram bem distintos antes da chegada dos bandeirantes. Borés, Pataxós e mais especificamente os Mongoiós com sua cultura habitavam essas terras. Após violentos embates, este local passou a se chamar Arraial da Conquista no tempo da colonização, Imperial Vila da Vitória no tempo do Império e, finalmente, Vitória da Conquista na República. No final do século XIX, quando a vila se tornou cidade, alguns membros da família Gusmão já se reuniam para a leitura da Bíblia e fundariam, em fevereiro de 1900, a primeira Igreja Batista. E tudo começou com uma Bíblia. E é essa Bíblia que hoje nós estamos aqui com esse exemplar em mãos. Por volta dos anos de 1890, a última década aí dos anos de 1800, havia um fazendeiro aqui em Vitória da Conquista, comerciante de gado também, Tertuliano da Silva Gusmão. E Tertuliano da Silva Gusmão viajou até Santo Antônio de Jesus para comercializar o gado. E retornando dessa comercialização do gado para a Vitória da Conquista, ele e sua comitiva param na cidade de Jaguaquara, onde ali havia uma hospedaria. E nessa cidade havia um missionário que estava pregando o evangelho e começou a ser perseguido nessa pregação do evangelho. E ele pede socorro e Tertuliano resolve proteger esse missionário. Ele e sua comitiva protege esse missionário. Eles viajam juntos até Jequié e ao chegar em Jequié, na despedida, o missionário, em gratidão a Tertuliano da Silva Gusmão, entrega esse exemplar da Bíblia de presente. Tertuliano retorna à Vitória da Conquista, continua sua viagem de retorno. Ao chegar em Vitória da Conquista, começa a ler a Bíblia e entrega a sua vida a Jesus, lendo a Bíblia. E aí ele reúne parentes e amigos, evangeliza, começa a ler a Bíblia com todos eles, e aí então surge o primeiro grupo evangélico em Vitória da Conquista. E em 1900, no dia 4 de fevereiro, então é organizada a primeira Igreja Batista de Vitória da Conquista, no dia 4 de fevereiro, com 55 membros. O primeiro pastor, Antônio Teófilo de Queiroz, genro de Tertuliano, foi casado com a filha de Tertuliano chamada Isidória. E Antônio Teófilo de Queiroz, ele foi enviado a Salvador, foi preparado ao ministério pastoral por Zacarias Taylor e ao retornar, então, foi organizada a primeira Igreja Batista aqui em Vitória da Conquista. A existência de fazendeiros e do comércio de gado está ligada à conquista das terras pelos bandeirantes.
As terras conquistadas foram divididas e administradas por troncos familiares que seriam os fundadores da cidade. Nome tradicional, Tertuliano da Silva Guzmão, nascido em 1831, casou-se com Ana Vitória da Conceição e teve 13 filhos, dos quais pelo menos 2 tiveram destaque na vida política da cidade. Na fazenda de Tertuliano seria construído o primeiro templo da primeira Igreja Batista. Há relatos que estão documentados no Jornal Batista de que logo quando começou houve uma intensa perseguição. Inclusive, dia 4 de fevereiro foi a fundação da igreja, no dia 14 já houve uma intensa perseguição. Então a igreja ficou por um bom tempo funcionando na Fazenda Felícia. Ele ali construiu uma casa de adobe e no dia 2 de setembro foi inaugurado. Esse 2 de setembro de 1900 teria sido então inaugurado o primeiro templo da igreja, uma casa de adobe na Fazenda Felícia de propriedade de Tertuliano. Não sabemos qual teria sido o canto dos primeiros convertidos, mas podemos imaginar que cantavam, uma vez que seu primeiro pastor, além de cultivar habilidades musicais, possivelmente recebeu instruções acerca do louvor quando esteve com missionários americanos na cidade de Salvador. Em 1905, que a igreja então vem para a área urbana, vai ser instalado o primeiro templo na rua 2 de Julho. Mas o episódio marcante para a música na primeira igreja certamente foi a visita do missionário Salomon Ginsburg, o pai do cantor cristão, em 1911. Podemos imaginar que durante sua estadia por aqui, novos hinos foram cantados e ensinados nos cultos por aquele que dedicou parte de sua vida na produção do famoso hinário. Entre 1919 e 1920, no ministério do pastor Casemiro de Oliveira, formou-se o primeiro coral. O repertório disponível era o cantor cristão, e o primeiro hino cantado pelo coro foi Verei meu Redentor. Vida terreal, quando já do Rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, finalmente eu hei de ver, e com hinos de louvor e de saudade, hei de ver meu Redentor, redimido junto dele. A mensagem deste hino nos apresenta um vislumbre do encontro dos salvos com Jesus Cristo na eternidade. Um momento sublime, mais desejado pelos cristãos que qualquer outro evento que se possa mencionar. Oh, que levo divinal, o seu rosto a contemplar, luz de aurora desse dia perenar. Como então meu coração haverá de o exaltar, pela graça e compaixão celestial. Imagine como deve ter sido impactante ouvir esta mensagem com esta melodia pela primeira vez. Era o canto convicto de que toda perseguição e adversidade não se equiparava à riqueza da salvação em Jesus Cristo. Os sinais dos cravos hei de contemplar, pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde à noite o pranto nunca chegará. Em 1928, a igreja inaugurou seu terceiro templo neste local. Uma excelente música conduzida pelo maestro Vasconcelos foi dirigida a Deus em gratidão pela confirmação dessa obra, que influenciaria profundamente a prática religiosa da cidade. Os sinais dos cravos hei de contemplar. Por quase 3 décadas, o harmônio foi o principal instrumento musical nos cultos. Esta tradição pode ter sido herdada dos missionários americanos de Salvador, que desde 1883 utilizavam esse instrumento em seus cultos. O harmônio adquirido pela primeira igreja na década de 40, hoje se encontra no museu da cidade. Genísia Sales Melo, da família Guzmão, foi, provavelmente, a primeira harmonista da igreja. Neste período e por várias décadas, a família Figueira foi a referência no canto coral e na direção dos louvores. Já no fim da década de 50, vários membros da igreja cooperavam na música tocando ou regendo, dentre eles Neilton e Manuel Figueira e Azanias Andrade. Mãe, sol e chuva, mãe estava lá, ensaiando no coral. E assim a gente via, né? É um comprometimento, não é nem com o coral, comprometimento com Deus primeiro, né? Depois com o coral. Os registros da igreja constam pelo menos 2 corais em atividade no final da década de 50 e início da década de 60.
Além do coro principal da igreja, muita música do repertório sacro tradicional foi cantada pela primeira vez na cidade por adolescentes da igreja no coro dos intermediários. Nós realizávamos recitais periodicamente na igreja. Nós íamos ao acampamento em Jaguaquara. O professor Estela Câmara de Bois fazia questão de contar conosco, os adolescentes da primeira igreja, no acampamento em Jaguaquara. Íamos na carroceria do caminhão da igreja, do caminhão da construção. Saímos daqui de madrugada, chegávamos em Jaguaquara e naquele mesmo dia a gente ia começar a participar da atividade do Congresso. A década de 60 foi marcada por profundas mudanças sociais no Brasil e no mundo. Além das tensões geradas pela Guerra Fria, foi um período de manifestações sociais diversas, principalmente da juventude em relação a tudo que fosse tradicional ou convencional. A igreja também viveria grandes mudanças naqueles anos durante o ministério do pastor Gerson Rocha, que passou a dirigir a igreja após os anos de ministério do pastor José Rego do Nascimento. O pastor Gerson Rocha assume o ministério aqui em maio de 1958 e no mesmo ano, entre agosto e setembro, começa então a construção do templo atual. No intuito de proteger a igreja das correntes ideológicas, comportamentais e religiosas já presentes na cidade, o pastor Rocha lançaria mão de diversas estratégias para doutrinar o povo dentro dos princípios bíblicos. Ele pregava que o cinema não era um ambiente para o cristão. Mesmo se você fosse assistir um filme bom, as propagandas muitas vezes poderiam induzir pensamentos ruins e até levar a pessoa a pecar e tal. Então, que ele teve uma experiência assim, ele dentro do cinema, e o Espírito Santo falou para ele: aqui não é lugar de um cristão. Então, ele levava isso para a igreja. E o que ele fazia? Se ele dizia que não era bom ir para o cinema, ele trouxe o cinema para dentro da igreja. Ele não era bom ir no teatro por causa do ambiente, ele trouxe o teatro para dentro da igreja. Daremos de tirar você daqui! É impossível! Deve haver uma maneira, eu vou tentar! E a gente assistia filmes de Billy Graham. Então foram muitos filmes que nós assistimos aqui. As igrejas vinham, era quinta-feira à noite, eu acho que era uma quinta no mês, eu creio que à noite era o cinema. Então era uma forma de evangelizar e uma forma de manter os jovens, os crentes, num ambiente saudável, que era um ambiente de culto. Então ele tinha essa visão. Também publicaria vários escritos tratando de temas políticos, morais, doutrinários e também sobre música. Então a música para ele era um apoio muito grande na mensagem, na doutrina, e por isso que ele tinha cuidado também com os louvores que surgiram na época, né, que invadiu as igrejas, hoje chamada música gospel. E aí ele tinha muito cuidado, porque ele dizia que alguns, tanto de ritmo, o ritmo mundano, para não entrar na igreja, né, não misturar, e a letra, que doutrina que estava passando, né, através daqueles cânticos. Então ele tinha esse cuidado. Ele até intitulou que essas músicas eram uma música ponte. E ele dizia: ponte por quê? Porque por cima de uma ponte passa-se qualquer coisa. Então essa era uma música ponte, que podia até ser boa, mas podia trazer no futuro músicas não boas. E hoje a gente constata esse fato. Com o intuito de dar à igreja o melhor dentro do que se propunha a ensinar, o ministério traria para a cidade importantes nomes da música cristã do período. Com alegria receberam Luiz de Carvalho, Feliciano Amaral e o coro sinfônico do Seminário Batista do Norte. Era um ambiente de grande riqueza artística a serviço do crescimento espiritual do povo. A partir da década de 60, as atividades musicais seriam ainda mais intensas. Apesar de não remunerados, novos membros se integrariam à equipe de música. Dentre os vários nomes do período, encontramos Jailson Silveira, Zoroildes Vasconcelos e Ostílio de Carvalho. Ele era muito rígido, rigoroso com o que o coral ia apresentar e como apresentar.
Não tinha esse negócio de falar assim, tá mais ou menos bom, não. Para ele tinha que estar 100%, e ele com a batutazinha dele lá, todo mundo cantava exatamente como ele queria. E me lembro bem que o meu tio era o presidente do coral, Otavino. Esse aí era impecável. Era o regente com o presidente, então se não tivesse como os dois queria, coral não apresentava. A gente ensaiava, era no dedo, né? Tocando ali as notas, ensaiando, cantando soprano, contralto, tenor e baixo, e cantava, ensinava o baixo todo, ensinava todo o tenor e tal, ali no piano, e a gente ensaiava cada voz e cantando com eles ali. E minha voz era um quarteto. Participavam na época, eram pessoas de peso, assim, que queria um ministério na música, né? Queria participar da música como um ministério. É tanto que o coral, quando cantava, e tudo, era aquele sentimento de responsabilidade, de como corista mesmo, como ministério na música, né, na vida do coral. Este hino produz um ambiente de profunda reverência diante da grandeza do Criador. Sua poesia nos leva a pensar no quanto dependemos de Deus e a reconhecer sua soberania sobre todas as coisas. Glória ao Senhor, cantemos, e seu amor louvemos. Glória ao Senhor, cantemos, e seu amor louvemos. Glória, 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 glória a Cristo. Era um impacto muito grande. Eu me lembro bem que na época em que o coral ia apresentar, principalmente final de ano, a igreja ficava superlotada. Então tinham que colocar bancos nas laterais, cadeiras, para que abrigassem aquelas pessoas, os visitantes que viessem para assistir o coral da igreja. Bach, Handel, Beethoven, Rossini. Através dos coros da igreja, a cidade pôde ouvir ao vivo pela primeira vez trechos de grandes obras do repertório europeu. A música fala e converte, induz, prega e louva. Assim escreveu o pastor Pedro de Mello num dos prefácios da coleção Coros Sacros, de Artur Lactevich. O pastor ainda afirma que a coleção supriu a grande carência do cântico dos batistas brasileiros.
A relação dos coristas com o coral era uma das motivações que eu tinha, porque apesar da variedade de idades, que eu falei, entre 15 e quase 70 anos, mas havia uma uniformidade na dedicação, a maneira como as pessoas compareciam para o ensaio com vontade de aprender. Não dava para se perceber alguém que viesse para aqui porque tinha um ensaio marcado, não vinha porque realmente queria. Então, e esse era o motivo de a gente sentir o crescimento do grupo. Era um grupo que se aperfeiçoava, que crescia em termos de qualidade, e a gente cantou muitos hinos, assim, alguns até um pouco difíceis. E eu me lembro com saudade do relacionamento que eu tinha com os coristas. Eram pessoas conscientes da sua responsabilidade como coristas, como participantes daquele grupo que precisava estar se aperfeiçoando no trabalho do louvor. Em 1966, a igreja viveria um momento dos mais especiais, a inauguração do seu 4º templo. Sua história está relatada no livro Romance de uma Construção, do pastor Gerson Rocha. Hinos de louvor ressoaram em gratidão a Deus por tão grande bênção recebida. Aleluia de Handel é fundamental, acho que ninguém vai esquecer dela. Tinha uma época que a gente brincava que era um cântico da igreja, tipo, qualquer domingo de manhã o pastor podia falar, vamos cantar Aleluia, a igreja levantava e cantava, porque a gente sempre cantava, e sempre com aquele pessoal mais antigo, tinha aquela reverência. Então, assim, são músicas que marcam a história da gente. A esta última palavra foi dada a introdução do hino arrebatador de Handel, o Aleluia. Os acordes do piano nessa parte são verdadeiros trovões que ressoaram majestosamente pelo espaço. Foi o maior desafio da minha vida. E ainda o pastor Gerson disse, Jacilda, você vai me arrumar uns trovões no piano. Mas como, pastor, trovão, eu não sei, eu sei tocar, mas dar uns trovões eu não sei. Mas eu orei tanto ao Senhor e me dediquei tanto a isso que eu dei os trovões mesmo. Deus deu por mim, viu? Na década de 70, a igreja receberia a visita do maestro Fred Spain e sua equipe do Seminário Batista do Norte para um curso de capacitação. Talvez este curso tenha sido uma iniciativa de Eliane Matos, que, no período, por suas próprias expensas, estudava no Seminário Batista do Norte e assumiria em 1973 o Departamento de Música da Igreja, contribuindo efetivamente para a excelência da música da igreja, principalmente do canto coral. E ela tinha, assim, um cuidado muito grande, um cuidado, não podia ser extremo, né? Mas um cuidado muito grande na preparação daqueles hinos para o coral cantar. Ela falava sempre, nós não estamos apresentando para a igreja, para todo mundo estar no banco. Esse trabalho é do Senhor, é para o Senhor, então ele merece o melhor nosso. Ela era uma pessoa humilde, temente, ela fazia com amor, fazia como ministério mesmo. E o coração dela era totalmente no serviço. Ela tinha um coração integral para Deus, no serviço da música e do louvor. Quando o coral ia cantar, que a Eliane ia reger, para mim aquilo era uma coisa assim, quase que sobrenatural. Eu ficava, mesmo que criança e mesmo ainda sem entender muito, se eu não prestava atenção no culto, na hora que o coral cantava, eu já parava para prestar atenção.
porque aquilo era uma coisa que mexia comigo. Aos 14 dias do mês de abril de 1982, sua vida foi ceifada num trágico acidente. Dentre as homenagens recebidas por amigos e parentes, uma amiga escreveu: "Partiu para estar com o Senhor, mas deixou-nos um rastro luminoso, porque era serva do Deus Altíssimo e sua maior glória era servi-lo." Rapaz, esse trauma aí realmente foi um trauma, foi uma lacuna que ficou tão grande, mas tão grande, que foi um abalo para a igreja e até para a cidade toda. Não foi só ela, foram ela e mais 4. Então, foi um abalo muito grande para a igreja. E aí, você vinha naquela condução, né, sobre a batuta de Eliane Matos, toda a parte musical. De repente, ceifa isso aí, assim, inesperado. Foi um trauma muito grande. Felizmente, Deus o chamou no auge da vida dela, na música, no coral. Ninguém sabe os propósitos de Deus, né? Só na eternidade a gente saber. Mas era uma pessoa, assim, muito dedicada na música do coral. Ela dava a vida pelo coral. Então eu comecei a fazer aquilo que dentro das minhas possibilidades. Quando foi no final do ano, eu ensaiei o Aleluia de Handel com o coral e eu não regi, foi uma outra pessoa que regeu para mim. E quando o pastor me convidou, isso em 83, ele me convidou porque a igreja tem uma tradição de todo final de ano encerrar com o Aleluia de Handel, e ele me perguntou se eu regia o Aleluia de Handel. Eu disse sim, eu rejo o Aleluia de Handel, pastor. E foi esse o primeiro trabalho que eu desenvolvi com o coro. E aí foi quando eu cheguei aqui na igreja. A igreja estava passando por um momento difícil, tinha perdido a regente, a pianista da igreja, que era uma líder. Então eu fui pegar o coral que ela regia. Só que eu nunca tinha sido uma regente de coral. Foi um desafio acima das possibilidades. Mas Deus vai ajeitando as coisas e deu para trabalhar com esse coral até chegar Miriam Silveira, que assumiu o coral. Depois disso, eu só vim assumir oficialmente em 86 o trabalho de música, quando nasceu o Parúcia. Então, formei o Parúcia, foi fruto de um curso de aprimoramento vocal que eu dei para tantos os coristas efetivos ali do chamado coro da igreja, que era o Milênio, quanto as pessoas que gostavam de cantar e que estavam envolvidos em outras atividades musicais da igreja. Então aí formou-se um grande coral da igreja, que recebeu posteriormente o nome Parúcia. Tanto o Parúcia quanto os outros coros têm um repertório bem eclético, que permeia ou pelo menos permeava desde Handel, Haydn, Bach, passando pelos arranjos de músicas do canto cristão, do Melodias de Vitória, o tema celeste, corais sinfônicos, as cantatas de Peterson, de Stradier, como Rei de Amor, Noite de Milagres, Rei dos Reis, Príncipe da Paz e outras tantas cantatas na época mais contemporâneas. O canto coral, na década de 80 e 90, reunia todas as idades. Para as crianças, o coro Filhos do Rei. Para jovens e adolescentes, o coro Baruch Avá. E envolvendo todas as idades, o coro Milênio. O coral Parúcia se reunia esporadicamente, pois era a junção de todos os corais. Inclusive, o coro Filhos de Sião, que, ainda em atividade, participa dos cultos e mantém a tradição de canto coral na igreja. I
Nós criamos um coral na União de Adultos, era um coral dos adultos, antes da chegada do pastor Infante, coral dos adultos. E eu tocava para esse coral. Depois fundiu e ficou o coral Filhos de Sião. O Coro Filhos de Sião foi formado, organizado com o intuito de cantar na União de Adultos, nos programas da União de Adultos, os hinos tradicionais, especialmente do Coro Sacros, que eram hinos que já estavam saindo, as pessoas já não cantavam quase, e eles não queriam que esses hinos morressem. Quando eu saí do Coral Milênio, aí o pessoal falou, vem ficar com o Coral Filho de Sião. Nós trabalhamos o Coral Filho de Sião com uma família. Até no nosso zap é Família Sião. Então nós não trabalhamos com vozes selecionadas, nem pessoas que têm capacidade para cantar. Nós trabalhamos com pessoas que querem cantar. E pessoas que às vezes estão entrando na igreja, que não têm muito conhecimento, não têm muita amizade. Elas entram para a família e formam uma família. Na década de 80, o pastor José Infante Júnior, recém-chegado à primeira igreja, escreveu o livreto Rock and Roll, a música do inferno. E na década de 90 escreveu Satã ataca o cantor cristão. Em 2007 escreveu Afinal, que evangelho é este? Com sérias críticas à postura dos cristãos na época e enfáticas referências à música de louvor. Graças a Deus a igreja aqui sempre preservou a doutrina de fidelidade às escrituras, a boa música, a música de Deus, conforme diz lá em 2 Crônicas, né? Música de Deus. E em Mateus, no capítulo 26, fala que Jesus cantou um hino. Então eu pego muito aquilo e digo, hoje, se fosse hoje, que hino ele ia cantar? Então comecei a selecionar tudo isso e meu ministério aqui começou assim. O desafio bíblico de missões levou a igreja a investir tempo e recursos na expansão do evangelho aqui e noutras terras. Ao disseminar sua mensagem, a primeira igreja também levava a música dos cultos para outras localidades. Além de participarem dos cultos, quartetos como o Efatá e o Cristo Vive, solistas e grupos como o Dinamis cooperavam com a evangelização por meio da música. Era João Amado e Laudelino, eles tinham um dueto na época, A Voz que Clama. O dueto dele chamava A Voz que Clama. Depois desse dueto, A Voz que Clama que eles tinham, foi que veio o Efatá. Então, até hoje, se o irmão perguntar algum membro antigo sobre o quarteto Efatá, eles vão manifestar assim, a alegria pela participação do quarteto na época. E até hoje se fala no quarteto Efatá. Dá-me ao som do Pai sem fim. Na época era uma novidade, porque a música na igreja era basicamente em cima do coral da igreja e dos corais. Então a existência e a participação do quarteto Efatá, ela foi muito, muito boa para a igreja. Nós fazíamos serenatas, que hoje não existe mais, não é? Nós saímos às 5 horas da manhã e íamos nas casas dos crentes e ali cantávamos aquelas músicas tão, tão lindas, tão maravilhosas. E as pessoas gostavam muito. Se mostrou de Cristo amor precioso que salva o pecador. A formação do Dinamis começou em um conjunto com 4 pessoas, praticamente um quarteto, e depois eles perceberam a necessidade do crescimento, tanto do trabalho como de mais áreas a ser alcançada. Então foi formando o conjunto. Aí formou o conjunto Shalom, depois transformou em
Conjunto Dinamis. Sempre foi uma música muito, vamos dizer assim, além de ter conteúdo teológico, era uma música agradável de se ouvir. E isso me despertou o interesse de tão gostosa que era a música, expandir além das 4 paredes que era aqui no templo. Aí pegamos pessoas que trabalhavam com crianças, sentimos necessidade de nos aprimorar mais, aí formamos um grupo com 10 pessoas, que era a lotação da Kombi, e começamos a fazer as viagens. Lembro-me que nós reunimos, ensaiamos nessa base dos cassetes e fizemos a nossa viagem inaugural em 27 de abril de 1985 na cidade de Onápolis. Quando voltamos, quando o pastor Gerson dizia assim, um coração queimado. Vimos que era a resposta de Deus para aquela ideia que nós queríamos para levar adiante a boa música daqui da primeira igreja para os demais. Aí, dessa data aí, não paramos mais. Fazíamos os ensaios e nós viajávamos 2 vezes por mês. E aí foi muito bom. Nós apresentávamos uma cantata, eu ensaiei uma opereta que eu mesmo montei, né? O Fardo do Pecado. Então a história que eu queria contar era a história de alguém que com fardo muito pesado, né? Lá do mundo, e que Jesus era o único que poderia tirar aquele fardo dele. Então a luta dessa pessoa até entregar a vida dele para se livrar daquele fardo. O Dinamis, ele sempre teve um trabalho voltado mais ao evangelismo fora da igreja, né? Abrangendo as cidades do interior aqui e igrejas também da nossa cidade. Mas eles viajavam muito, a gente viajava muito, praticamente, se não era todo final de semana, mas 2 viagens no mês tinham, né? Eles tinham uma agenda bem lotada, a gente tinha, né? Eu falo eles porque, como eu fiquei um período pequeno, né? Mas eles tiveram um ministério de vários anos, né? E um trabalho muito lindo, e eu me senti honrada em ter tido a oportunidade de crescer com eles, né? A gente via muitos frutos mesmo do trabalho que a gente fez. Almas se convertendo, a gente fazia aquelas peças tanto peça para missionária, e a gente via, tanto é que relatos, depois a gente voltava naquela igreja, naquela cidade assim, 4, 5 anos depois, aparecia, você lembra quando vocês estiveram aqui naquele, pois hoje eu sou convertido no trabalho de vocês que a gente fizeram, então isso era muito gratificante e marcava muita gente durante esse período. Era maravilhoso você viajar e compartilhar da palavra de Deus, né, da música de Deus, para pessoas que não tinham essa oportunidade de ouvir. E nós ensaiávamos também bastante durante a semana, final de semana, e nós nos esforçávamos bastante, assim, para procurar fazer o melhor para Deus, né? Sonho nosso era cantar numa tribo. E fomos em Porto Real do Colégio. Deus nos deu o privilégio ali em Alagoas. Tivemos ali, nós sempre soltamos com aqueles índios ali, foi muito gostoso aquela viagem ali. Dentro do ônibus era farofa, comida, bolinho, sempre um ou outro levava, e nós ríamos juntos e era como realmente uma família. E nós tivemos a oportunidade de ver assim, realmente o fruto, né? O fruto desse trabalho, assim, de pessoas lembrarem e falar, olha, eu me converti em tal programação, né, que aconteceu, grupo, naquela época. E às vezes a gente nem lembrava das pessoas, mas as pessoas lembravam de nós e assim, do que aconteceu. Né? A gente focava missões e música boa com esse grupo. A gente separava as classes, né? A infantil e a criança e a mais adulta. Então, nessa classe, várias crianças
se colocava à disposição para a obra missionária. Deus cuidava assim de cada detalhe. Então, tipo assim, a gente passar por situações difíceis nessas viagens, nas estradas, e a gente chegar aqui e os irmãos falarem, olha, eu acordei de madrugada e eu senti a necessidade de orar pelo grupo, eu orei muito por vocês de madrugada. E a gente vê realmente acontecer essa ligação, né? O Espírito Santo agindo nessas situações. Com uma estrutura própria, o Grupo Dynamis trabalhou durante 19 anos evangelizando por meio da música e tornou-se conhecido nas igrejas da região e mesmo de outros estados brasileiros. Ver a disposição das pessoas que deixava seu bem maior, seu filho, para fazer evangelismo, e isso me incentivava, me fortalecia a continuar. E o grupo até hoje é inspiração. Sei que é um passado, mas que ela está sendo muito projetada para o futuro. E essa música precisa continuar. Até a década de 90, o canto coral foi a principal atividade musical da igreja. Os nomes dos coros e grupos eram normalmente sugeridos pelo pastor Gerson Rocha. Os distintos significados dos nomes apontavam, de alguma forma, para a pessoa de Jesus Cristo. Vocês abençoaram esta igreja durante este Natal. Continuem firmados no Senhor, porque vocês têm uma grande alegria, porque tem também um grande motivo para cantar Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Nessa época, na igreja tinha um coral Baruque Avá, que era de adolescentes, o coral Milênio, que era o coral da igreja, então tinha várias idades, e tinha um coral de adultos, que era o Filhos de Sião. Estes 3 corais eram, fora os conjuntos, mas eram os corais fixos da igreja. Eu estava no Dynamis por volta de 1992 a 94, foi quando me veio o convite para conduzir o coral Milênio do Rei, né, que era um coral de jovens da igreja, um coral que tinha umas 35 a 50 vozes. O objetivo de apresentação principal na igreja, nos cultos de domingo, também a igreja às vezes promovia uma tarde evangelística na Praça Tancredo Neves, a gente ia com o coral para lá. Então a gente também trabalhava com essa área de evangelismo nas praças, né? O meu período no coral foi entre 1994 até 1999. Foi o período que eu estive à frente desse coral. Me marcou muito, eu nunca esqueço aquele dia que eu cheguei aqui, então aquele coro de jovens lá na frente, Coral Milênio na época, foi o meu primeiro culto que eu assisti quando eu voltei adolescente, e o Coral Milênio estava lá em peso, sabe, aquelas 3 bancadas cheias de jovens. Aí eu fui pro Coral Milênio, foi quando eu realmente assim assumi um piano do coral, nessa época dividindo com Érica Fernandes e Maiana Figueiredo, e Gabriela Lima ela era a regente quando a gente assumiu. Surgiu uma oportunidade para a Gabriela estudar fora de Conquista, e tanto Érica quanto Maiana não tiveram interesse nesse sentido. Aí nessa época eu resolvi me desafiar a isso. Nessa época, mais ou menos 98 para 99, até 2010. Eu fui o último regente do Milênio. Na década de 90, Doreli Galvão fundaria o grupo Aletheia, cujo rico repertório manteve temas clássicos desde o cantor cristão até os já conhecidos do coro sacros, além de várias cantatas, sendo as 7 últimas palavras de Cristo talvez a mais impactante.
Talvez as mudanças ocorridas no quadro de membros na década de 90 e as transformações na cidade devidas a seu crescimento tenham sido a causa de uma diminuição observada nas atividades corais do período. A partir de então, maior atenção seria dispensada aos grupos menores. Agora sou. Resgatar cativos, prisioneiros libertar. Na direção a gente vê as dificuldades que tem, né? Mas a gente também vê um progresso. A gente tem procurado, porque esses últimos anos eu acredito que ficou um pouco disperso, assim. Eu acredito que sim. Eu acredito que hoje desempenhar, né, a função do departamento de música, ou qualquer função, seja cantar, seja reger, seja ajudar num grupo de louvor, seja estar num coral cantando, isso demanda de nós tempo, demanda de nós sacrifícios, demanda de nós amor. Adoração, Senhor Jesus. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi dar. Alguém já disse que a primeira igreja se assemelha a um celeiro, devido aos diversos talentos reunidos no mesmo lugar. De fato, foi um celeiro a serviço do reino de Deus e da comunidade, uma vez que daqui saíram vários professores de música e regentes de coro que atuaram em importantes instituições da cidade. Miriam foi para o Rio de Janeiro, ela deu seguimento aos estudos dela lá. Acho que a irmã de Miriam canta no Municipal do Rio, ópera, né? Você tem Eliomar, que foi aluno de Dizzy, que foi para os Estados Unidos lá para cantar ópera, para estudar ópera. E hoje está lá em Boston. A igreja traz talvez pelo esse lado contemplativo e também de uma música que procura ser mais elaborada para o louvor. Se tem um coral, se tem 4 vozes e tal, isso aí desperta muitas pessoas essa curiosidade de ter algo mais complexo, assim, engraçado. A música nos cultos contava também com solistas. Além da centenária música congregacional e os cantos dos coros e conjuntos, os solistas foram e ainda são bastante apreciados pela congregação. Vários irmãos e irmãs marcaram épocas por meio do seu canto. Dentre os muitos talentos, Marineide Teixeira, com o apoio de seu esposo Luiz Teixeira, utilizou-se da música como meio de evangelização, chegando a lançar na primeira igreja 3 álbuns em CD, sendo a maioria das composições de autoria própria. Cantores e cantoras seriam imitados também pelas crianças, que desde cedo, por meio do canto coral e da observação, desenvolviam seu talento musical. A Bíblia é clara quanto à importância do ensino das Escrituras para as crianças. Este é mais um dos desafios da primeira igreja, que além de investir em missões infantis, busca capacitar os seus congregados, tornando-os sábios para a salvação em Cristo, inclusive por meio da música. Os benefícios dessa prática já são visíveis hoje e certamente trará bons frutos no amanhã. Informações extraoficiais apontam que a organização do primeiro coro infantil da igreja teria se dado em meados da década de 50 ou 60, tendo as contribuições de Jailce Silveira, Jacilda Celino e Daílze Guzmão. Desde então, muitas voluntárias do departamento infantil e de música mantêm essa prática que, ao longo dos anos, tem contribuído efetivamente para a manutenção do canto coral na igreja. No coral, a gente leva a eles entenderem que a música é uma forma de louvar ao Senhor. Não somente de se apresentar. Eu costumo dizer para eles, toda vez que eles vão apresentar, de perguntar para eles, vem cá, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o quê? A gente vai cantar, tia, mas vai cantar para quê? Para o Senhor. Então, sempre lembrando a eles que é para o Senhor que nós estamos fazendo. É em adoração a Ele. Mesmo que seja Dia dos Pais, Dia das Mães, que é para homenagear os pais, mas, em primeiro lugar, a gente está louvando a Deus. Como a gente trabalha com uma inclusão, então
todas as crianças do departamento infantil, elas podem participar do coral. A gente sabe que nem todos têm assim aquela aptidão para música, nem todos vão ficar num coral, mas pelo menos eles terem assim essa noção, essa convivência de um dia eu participei de um coral é bom demais, né? O maior desafio é de que essas crianças entendam que não é só meramente cantar, mas é cantar com a alma, com o coração, para um Deus que merece tudo. Você tem que dar o seu melhor para o Senhor, porque o Senhor merece. Porque Deus deu o melhor dele para a gente. A gente sabe disso, né? Entre 2006 e 2009, igrejas batistas e congregacionais da cidade se reuniram em prol da evangelização através das cruzadas evangelísticas. Além do canto congregacional, a música das cruzadas era especialmente coral, dirigido por Júlia Vilas Boas. Em 2010, a primeira igreja abriu as portas para a gravação do DVD Haja Paz na Terra. No repertório, arranjos de hinos da tradição herdada dos primeiros batistas da cidade. Há certas músicas que se identificam com certos arraiais. Então você não pode tocar, cantar numa igreja uma música que vai te levar. Isso aqui, por isso, precisa tomar muito cuidado. Isso aí demandou muito, foi uma das coisas que... Eu aprendi uma coisa, a apostasia numa igreja, ela tem vários vagões, mas o carro-chefe é a música. É a música. O resto é vagão. Os costumes do mundo vêm atrás da máquina-chefe. A máquina-chefe, o carro-chefe é a música. Ela traz tudo. Tudo que não presta, ela traz. E traz o que é bom. E eu pegava muito aquele texto de Eliseu, né? Quando ele ia pregar, ele mandou vir um tangedor. E o tangedor tocava primeiro, aí ele se preparava para dar a mensagem. O profeta Eliseu. O tangedor que ele chamava. Então a música prepara para a mensagem. Aí é que está. É uma das áreas mais visadas pelo diabo, é a música. Por quê? Porque ele sabe a penetração e o valor e a responsabilidade que ela tem. Examinai tudo, retende o que for bom. Qual é a nossa tendência? A gente só quer examinar aquilo que a gente gosta, para reter tudo. Ou quando examina o que não gosta, é para não reter nada. Não, a Bíblia fala, examinai tudo e tenha esse senso crítico, esse discernimento maduro. O que for bom, aproveita. O que não for bom, deixa de lado. Se um crente daquela época vier aqui hoje, ele vai chegar aqui e vai dizer, no meu tempo cantava esses hinos. E é isso que eu me propus aqui, nesses 35 anos, a defender com unhas e dentes. A preservação dos marcos. Porque na palavra de Deus diz, não removas os marcos que foram estabelecidos por vossos pais. Então, não remover marcos. Então, o pastor Gerson construiu isso aqui. Foi uma obra de fé. De fé, o irmão sabe disso. Aqui foi uma obra de fé. Não entrou um centavo de verdinha aqui. Né? E ainda se fez um sermão do basta. Não precisa trazer mais nada, está completo. Então foi uma obra de fé. E eu, quando ele saiu, eu me propus no meu coração pedir muita graça de Deus para manter os tijolinhos no mesmo lugar. Eu estou assumindo uma igreja muito bem doutrinada, que ama aquilo que tem. O desafio é manter isso, é preservar e também expandir. Quando a gente olha para a dinâmica eclesiástica de uma forma geral, uma coisa que é verdade é que às vezes a gente tem a sensação de que a gente nada contra a correnteza. Então aquilo que a gente tem, até mesmo pelas igrejas irmãs, muitas vezes não é muito bem visto. Agora, é verdade que as pessoas também nos têm um bom respeito acerca disso. Na ideia de nadar contra a correnteza, é um desafio, mas também é um incentivo. Porque uma prova de que o peixe está vivo é que ele vai contra a correnteza. Se ele seguir a correnteza, não é peixe vivo.
é peixe morto. É uma herança que a gente recebeu, né? Que a gente precisa dar continuidade a isso, mas no século XXI, né? Diante de tantos atrativos lá fora, diante de tantas coisas que vêm tentar nos convencer que a música do século XXI é a melhor, né? E o que passou não vale mais a pena. Então, diante disso, a gente tem um desafio de manter-se fiel àquilo que a gente recebeu, né? Mas também trazer a questão de que a gente pode trazer elementos que a gente conhece, que a gente conheceu da atualidade, para essa música sacra. A identidade da música nessa igreja comunica diretamente com o que acreditam em relação a Deus e sua santidade. Mesmo incompreendida ou refutada por muitos, foi a persistência em sua preservação que legou à atual geração valores não mais cultivados em muitas igrejas, inclusive o canto coral. Aqui, essa prática continua viva após 100 anos de seu nascimento e ainda toca aqueles que adentram essas portas em busca de alento para as suas almas.